Seja bem-vindo ao canal Tática Concurso Futuros Policiais Civis do Paraná, a aula de Direito Administrativo sobre deveres e poderes administrativos. Quem quer ser polícia? Então, a gente precisa dominar o poder de polícia e saber exatamente os limites da atuação diária. A atenção da nossa tropa deve ser total agora, porque o conteúdo de hoje, sem exagero, é o que separa os aprovados daqueles que vão ficar pelo caminho. Vamos lá! A nossa missão tática de hoje está bem desenhada. O roteiro inclui, primeiro, os deveres administrativos, segundo, o nosso arsenal de poderes, terceiro, a supremacia do poder de polícia, quarto, aquele alerta tático fundamental sobre as pegadinhas das bancas e, para fechar com chave de ouro, o passo 5, uma simulação de combate real. Iniciando pelo tópico 1, a regra do poder-dever. É aqui que a gente entende que agir não é um mero capricho, não é uma escolha. No direito administrativo, a gente sempre trabalha com um regime jurídico formado por prerrogativas e sujeições, certo? E o que isso significa na prática? Significa que o poder, para o agente público, tem o peso de um dever. As competências que a lei outorga para a gente são absolutamente irrenunciáveis, ou seja, a inércia não é e nunca será uma opção tática. Como os grandes doutrinadores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo ensinam muito bem, se houver qualquer omissão diante de uma situação em que a lei exige atuação, o que acontece? Ocorre uma ilegalidade. Essa omissão ilegal vai bater forte, gerando uma responsabilização pesadíssima nas esferas penal, civil e administrativa. É uma obrigação inegociável de agir em prol do interesse público. Não tem essa de cruzar os braços. A regra é agir. E para materializar essa obrigação no dia a dia, a doutrina aponta 3 deveres inegociáveis. Primeiro, a eficiência. E olha, eficiência vai muito além de produzir muito, tá? É a boa administração na veia, exigindo qualidade, celeridade e aquela perfeição técnica no trabalho diário. Segundo, temos a probidade. A probidade se funde ali com o princípio da moralidade. É a exigência de padrões éticos rigorosos, honestidade absoluta e lealdade total ao interesse público, sem desvios. E o terceiro dever é a prestação de contas. Essa é uma regra universal, que está lá estampada no artigo 70 da Constituição Federal. Qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que utilize, guarde ou gerencie dinheiro e bens públicos, vai ter que prestar contas. Sem exceções. É a regra do jogo. Passando agora para o tópico 2. O nosso arsenal de poderes, os instrumentos do Estado. Bom, compreendidos os deveres básicos, é hora de abrir o nosso arsenal de atuação. Para defender a sociedade, o Estado equipa seus agentes com mecanismos muito específicos para perseguir o interesse da coletividade. Confundir o uso de cada um desses instrumentos lá no campo de batalha da prova, olha, é um erro fatal. É o tipo de deslize que não dá para cometer. Então pensa num mapa mental agora. As espécies de poderes-deveres formam uma base estrutural que é sólida e muito bem definida. Essa ramificação inclui o poder vinculado de um lado e o discricionário do outro. Temos o poder hierárquico e o disciplinar, e, claro, o poder regulamentar. Todos eles servem para pavimentar o caminho estrutural em direção à força máxima do Estado, que é o poder de polícia. E cada um desses armamentos tem uma função muito clara e um limite legal super rigoroso que a gente vai desmontar peça por peça agora. Começando pelo básico da nossa munição, o embate entre poder vinculado e poder discricionário. No vinculado, a margem de liberdade do agente é zero, literalmente zero. A lei desenha os trilhos e só existe uma solução viável. Não tem espaço para achismos ou apreciação subjetiva. Cumpridos os requisitos da lei, o ato tem que ser executado rigorosamente, ponto final. Por outro lado, o poder discricionário já entrega uma margem de liberdade. Ele permite que o administrador avalie o que a gente chama de mérito administrativo, que é a conveniência e a oportunidade. Mas muito cuidado aqui, discricionariedade não tem nada a ver com arbitrariedade. Essas escolhas, essa liberdade, são sempre estritamente limitadas pela lei, pela razoabilidade e, claro, pela proporcionalidade. Opa, alerta soando na área. A nossa capivara tática da PCPR já entra em cena vestida para o combate, pronta para desarmar a primeira grande armadilha das bancas. E qual é o perigo aqui? É a confusão clássica entre o poder hierárquico e o poder disciplinar. A pergunta de ouro, aquela fundamental para resolver as questões de prova em segundos, é exatamente essa: quem sofre a punição? Guarda essa pergunta. Vamos lá? Atenção máxima a essa quebra estrutural na nossa tabela.
O poder hierárquico serve exclusivamente para estruturar e organizar internamente os órgãos dentro de uma mesma pessoa jurídica. Os verbos de ação dele são escalonar, dar ordens, delegar, avocar competências e fiscalizar. Agora, o poder hierárquico pune diretamente? Não. É exatamente aí que entra o poder disciplinar. O disciplinar é a ferramenta exclusiva para aplicar sanções. E quem é o alvo do poder disciplinar? São os servidores públicos e os particulares que possuam um vínculo específico com a administração. Tem que ter esse vínculo. Pode ser um aluno de escola pública, um detento do sistema prisional ou até uma empresa contratada via licitação. O disciplinar só pune quem tem esse vínculo especial, beleza? Seguindo o fluxo do nosso mapa, a gente chega no poder regulamentar ou normativo em sentido amplo. A regra de ouro dele é a seguinte: ele cria normas secundárias infralegais só para complementar e permitir a fiel execução das leis. O detalhe crucial: ele não pode inovar na ordem jurídica, ou seja, não pode criar direitos e obrigações do zero. Porém, e aqui mora o perigo nas provas, existe uma exceção estratégica perigosíssima. São chamados decretos autônomos, lá do artigo 84, inciso 6 da Constituição. Esses decretos podem inovar sim, mas exclusivamente para duas coisas: organizar a administração federal, desde que isso não aumente despesas, nem crie ou extinga órgãos, ou então para extinguir cargos e funções, desde que já estejam vagos. Grifa aí na mente: cargos vagos. Tem que manter atenção redobrada nisso. Tópico 3. A supremacia. O tão aguardado poder de polícia. Chegamos no nível de alerta máximo, onde entra a verdadeira força motriz da segurança pública. Como o mestre Hélio Lopes Meirelles define brilhantemente, o poder de polícia é a faculdade do Estado de condicionar, restringir ou frenar o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais. Tudo isso em benefício da coletividade. E aqui está o grande diferencial tático para o seu combate na prova. Ao contrário do poder disciplinar, que só atinge quem tem vínculo específico, o poder de polícia tem supremacia geral. Ele incide sobre toda a sociedade de forma ampla. Ele afeta particulares sem precisar de contrato ou qualquer vínculo específico com a administração. É o Estado agindo sobre o geral. A doutrina e a jurisprudência organizam essa atuação em um ciclo tático perfeito, dividido em 4 fases essenciais, que permitem ao Estado atuar tanto de forma preventiva quanto corretiva. O ciclo começa com a ordem de polícia, que é basicamente a própria legislação criando a restrição. Depois vem o consentimento, onde a gente encontra as licenças e autorizações preventivas. A terceira fase é a fiscalização, que é aquela verificação contínua lá no campo para confirmar o cumprimento das normas. E se o limite for ultrapassado e a regra for quebrada, entra a quarta fase, a sanção de polícia, aplicando multas, apreensões ou interdições de forma repressiva. E um detalhe profundo de altíssimo rendimento para a prova: a jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal já admite a delegação dessas fases de fiscalização e sanção para empresas estatais prestadoras de serviço público. Anota essa jurisprudência que é ouro puro. Tópico 4. Alerta tático. As grandes armadilhas de prova. É exatamente neste momento que a teoria cruza com as maldades dos examinadores. As bancas amam misturar constantemente os atributos do poder de polícia com os atributos dos atos administrativos genéricos. O protocolo de retenção da nossa capivara tática serve justamente para blindar a mente contra essas trocas de conceitos, e a gente faz essa defesa usando os melhores mnemônicos e mapeamentos mentais. Olha só o nosso escudo tático DAC. Ele representa a sigla implacável dos atributos do poder de polícia definidos pela doutrina majoritária. A letra D é de discricionariedade. A escolha, sempre dentro dos limites legais, da melhor forma e do melhor momento para fiscalizar e sancionar. A letra A é a autoexecutoriedade, que é a execução direta pela própria administração. A gente não precisa ir lá bater na porta do juiz para pedir permissão ou ordem prévia do Poder Judiciário. E a letra C é de coercibilidade, a imposição obrigatória e imperativa do ato administrado. A gente usa a força estatal se for necessário, não importa se o particular concorda ou não. Com o escudo da AK ativado na cabeça, ninguém mais cai em confusões teóricas. A capivara tática dá o bote novamente e traz o alerta vermelho máximo: cuidado com o abuso de poder. O examinador adora cobrar as modalidades dessa legalidade, principalmente nas provas de carreiras policiais. É absolutamente crucial entender que o abuso de poder é o gênero, ele é o guarda-chuva. Dentro dele existem 2 espécies distintas, que as bancas trocam de lugar toda hora só para induzir o candidato ao erro. Colocando essas 2 espécies frente a frente na nossa matriz de combate, de um lado a gente encontra o excesso de poder. O excesso é classificado como um vício de competência. O que acontece aqui? O agente até pode ter a melhor das intenções visando o interesse público, mas ele ultrapassa, ele excede os limites da sua função legal. Ele faz o que não tinha poder para fazer.
Do outro lado, existe o desvio de poder, que também cai muito com o nome de desvio de finalidade. O cenário aqui muda totalmente. O agente tem a competência legal, mas age com intenções obscuras. Ele usa sua autoridade para uma perseguição pessoal, um favorecimento oculto ou vingança. Resumindo a ópera, excesso é ir além da competência. Desvio é desviar a finalidade em proveito próprio ou alheio. Compreender e separar essa matriz é obrigatório. Tópico 5. Simulação de combate. É hora da nossa prática e resumo. Com a teoria bem ancorada na mente, chegou a hora de testar o nosso equipamento num campo de batalha real. Vamos analisar esta questão extraída do padrão de cobrança da FGV. A banca diz o seguinte: a imposição de limites a direitos e liberdades individuais, visando ao bem-estar social, por meio da fiscalização, tem seu fundamento no poder de polícia. E então, lança a pergunta. O poder de polícia tem os seguintes atributos típicos identificados pela doutrina. Aí, meus amigos, a banca lista alternativas repletas de conceitos similares e extremamente perigosos: vinculação, legitimidade, hierarquia, autoexecutoriedade, imperatividade. Como é que se sobrevive a essa avalanche de termos técnicos sem se desesperar? A sobrevivência depende estritamente da nossa técnica. Ao aplicar o escudo DAC, a resolução ocorre em 5 segundos contados no relógio, eliminando sistematicamente as alternativas. A letra A fala em vinculação. É errado. A regra é a discricionariedade. A letra B repete vinculação. Fora de combate. A letra C cita hierarquia. Poxa, hierarquia, como a gente acabou de ver, não é atributo do poder de polícia. E então chegamos na letra D, que traz discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Exatamente a formação perfeita do nosso mnemônico DAC. Alvo abatido com sucesso. A alternativa D é o gabarito irrefutável, refletindo a doutrina exata aplicável. E para consolidar de vez essa doutrina toda, vamos analisar um caso clínico real, uma jurisprudência baseada no caso da distribuidora Capa. Imagina a cena: um órgão de fiscalização flagra toneladas de alimentos expostos às intempéries, apodrecendo, estragados. Imediatamente, o órgão inutiliza os produtos e, diante da resistência do dono do local, aplica uma pesada multa. Tudo isso sem chamar um juiz, sem ordem judicial prévia. O fundamento que sustenta essa ação tática e rápida é puramente o poder de polícia. A atuação se baseia na supremacia geral do Estado sobre uma empresa privada que não tem nenhum contrato administrativo específico. O fiscal utiliza a autoexecutoriedade para destruir os alimentos estragados na hora, protegendo a saúde pública urgente, e utiliza a coercibilidade para impor a multa mesmo debaixo da resistência física do gerente do local. Essa é a aplicação pura, prática e tática da teoria no mundo real da fiscalização estatal. Compreender todas essas nuances e saber exatamente a diferença entre cada ação legal é o que molda um verdadeiro operador de segurança pública de elite. Curtiu essa aula tática? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber mais aulas, compartilha com aquele amigo ou amiga que está focado nos estudos, envie este vídeo para ele agora. Juntos, somos mais fortes. Lembrando que na descrição desse vídeo tem o link do mapa mental dessa aula. Até a próxima e bons estudos! Dominar a lei é o que garante que, na hora da ação policial, a atuação seja inabalável e represente a verdadeira proteção da nossa sociedade. Foco na missão.